Rapaziada, nos últimos dias aí surgiu mais uma bomba a respeito do nosso tão querido nesse canal, Profeta Mirim Miguel de Oliveira. E essa daí é pesada, mano. Pelo que parece, depois do Conselho Tutelar ter retirado ele da internet, fala que ele não pode mais postar pregações como ele fazia antes. A mãe dele e a família inteira tomou um exposed, mano. E aí o bagulho ficou sério, mesmo. E é isso que a gente vai ver agora aqui no canal do nosso amigo. No entanto, mano. Partiu. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Caralho, novinho, Quero estar mano. confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso e até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar Olha só, o vídeo tá meio baixo, mas é o meu mano ali que fala baixo, né? com Então vocês a não tem verdadeira muito que eu possa história fazer. de Miguel Oliveira e quem está por trás desse menino. Caraca, mano. Muito novinho, mano. O microfone é quase do tamanho dele, cara. Que isso, brother. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo o menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade, mas conhecido na internet como Missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. É irmão pra Miguel caramba, hein? é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em... Olha isso, velho. Eu não consigo imaginar e visualizar uma criança pregando assim por vontade própria, velho. Desculpa. Aí você pode dizer, pô, mas na minha igreja tem, não é filmado, os pais deixam à vontade e tal. Show, irmão. Mas eu pessoalmente não consigo imaginar que uma criança tá fazendo isso aí por vontade própria, velho. seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que quase maior passavam que na ele, TV. filho. Miguel passou Nem a consegue frequentar segurar cultos direito. junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério, e logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros. Como é que é, meu parceiro? Tá parecendo piada essa porra, irmão. Como assim? Uma louca, 2 anões e uma criança. É filme da sessão da tarde, essa porra. Que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? E talvez seja. Parece A piada, piada mano. É o filme da chamada sessão da tarde. Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. E, assim, vamos lá, né? Ele tá fazendo um vídeo onde ele passa uma informação. Mas pra mim ele tá passando com bastante convicção. Será que alguém da família que conhece o canal dele entrou em contato e deu umas informações, velho? Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é de fato a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso.
Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se Pô, inscreva agora, no mano. nosso humilde canal. É para entendermos o Peraí, fenômeno. vamos lá, ó. Canal, no entanto, não conhecia não, mas vamos escrever aqui, deixar meu like e você também, depois, se quiser assistir o vídeo original, vai lá e deixa o like lá e se inscreve no canal do mano aí. Do Miguel Oliveira. Precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai. Este homem que você vê na São duas pessoas diferentes. A não ser que a primeira foto ela foi depois que ele começou a ganhar dinheiro, mano. foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação Quem ao não tem sucesso um na do filho. família também, Mas né? desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem. Nossa, mano, aquela primeira foto lá é que ela usa no perfil, não é possível, velho. Porque nem vem, todo mundo usa a melhor foto no perfil. A gente nunca é igual a foto do nosso perfil e se você tem a sua autoestima extremamente elevada e usa a sua foto de proteção de tela do seu celular também, não é igual o que você anda no dia a dia. Folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino de Cara, criança, mano, é uma esponja, sacou? Tipo assim, tudo que eles são expostos, eles absorvem e repetem, cara. Então, se a avó dele macetava na cabeça dele fita de pregadores, é só você ver, né, que hoje em dia ele já é uma cópia de vários pregadores que tem por aí, mano. Quando ele era criança, então ele devia ser mais caricato ainda. fato sempre teve um amor ardente Claro que quando criança ele não tinha a menor noção de que ele estava copiando alguém, mas agora ele sabe. estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel Normal também, né? Quem nunca, mano? Na hora que a coisa tá difícil, que tá num beco sem saída, a maioria recorre à religião e já corre pra primeira igreja que tiver no caminho, velho. nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos Cara, os olha o pregadores terninho que dele, via na velho. TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel vestido de terninho. Cara, vou te falar um bagulho. Porra, essas informações que ele tá passando, sendo verdadeiras ou não, tá, são graves. Se ele tem informações e tá falando a verdade, isso pode dar uma merda. Se ele tá inventando uma história, eu não creio, tá? Senão eu não traria aqui no canal, tá? Mas eu não creio que ele esteja inventando. Eu tô dando o benefício de que, mano, porra, o maluco não ia postar isso no YouTube sendo mentira.
Apesar de saber que a gente vive aí no mundo das fake news e afins, né? Mas, porra, antes de fazer o vídeo, eu dei uma olhadinha no canal dele, assisti outros vídeos e tal, e não me parece ser um cara que faria isso. Então, nesse caso, eu penso o seguinte: esse tipo de informação que ele tá trazendo e dando esse exposed na mãe do Miguel e na família do Miguel, meu irmão, existe uma possibilidade de dar uma merda muito grande pra esse cara, brother. Então, assim, se puder depois assistir lá, dar seu like, comentar e tal. Comenta lá no canal dele, pô, vim pelo canal do Igor, rapaz. Porque assim, se o pessoal da família do Miguel encrencar com esse cara, ele vai precisar desembolsar uma grana aí. Ou não, né? Não sei. Vai que ele tem provas de tudo que ele tá falando. Cantando em Tomara que tenha. diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos quatro É ventos, mãe de seja Miss nas suas mesmo. redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, Cara, eu juro que eu tô prestando atenção no que ele tá falando. Eu juro. Mas eu tô olhando pra cara dele e ele não parece o Dodô, aquele que jogava no Vasco, no Botafogo, artilheiro dos gols bonitos, velho. Caralho, pra mim tá. Se não for igualzinho, tá me fazendo lembrar muito do Dodô, mano. como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado Isso aí que a gente tá cansado de. Porra, já escutamos isso aí só aqui nesse canal aí pelo menos umas 10 vezes, mano. por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe Depois ele teve falou que que não tinha largar o laudo nenhum. espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Que fosse também, né? O candomblé, o Porém, espiritismo, como eu disse, problema o nenhum. pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele de fato quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim. Cara, porque assim, se você vai. Bom, vamos lá. Se você vai doutrinando uma criança pra que ela fale a história dela, porra, me fala tu aí agora. Pô, tu lembra da tua história de vida até teus 3 anos de idade? 4? Lembra? Eu também lembro, irmão. Então, qual que é a parada? Os nossos pais, ao longo da vida, vão contando a mesma história e você, porra, vai ficando adulto, vai perguntando e às vezes eles vão te revelando um pontinho a mais da história, um ponto, pô, tu vai juntando com aquilo que tu já sabia e tal, não sei o quê. E aí cria-se a história do momento que você nasceu até o momento que você lembra e você repete pros teus amigos. Pô, minha mãe contava, quando eu tinha 2 anos eu fazia isso, que no meu nascimento foi assim. Até eu fazer 1 ano eu era uma criança assim, pá, 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 e vai, entendeu? Então assim, pô, a mãe dele contando pra ele a vida toda, preparando ele para que ele fosse um pregador mirim nas igrejas por onde ela passava. Falando, ó, ela pode ter pensado, né, porra, precisa de uma história forte. Então eu vou falar pra ele repetir no púlpito o milagre que foi a vida dele. Você nasceu sem cordas vocais, você nasceu sem os tímpanos, surdo mudo, você foi diagnosticado que você não falaria nunca, que você não ouviria nunca, e aí aos 3 anos de idade você acordou cantando e ouvindo e eu, porra, me converti na hora, entendeu? E foi um dom de Deus, pô. Cara, a criança vai acreditar nisso, né, mano? Ele não lembra, ele não sabe, porra. Então, assim, até um certo momento, até esse pedaço aqui da história dele, talvez ele não tenha culpa nenhuma. Talvez não, ele não tem culpa nenhuma. Eu vou colocar essa na minha conta. Ele não tem culpa nenhuma nesse pedaço da história. Tipo, contaram isso pra ele, ele repete isso porque essa é a história que ele conhece. Entendeu? Cabe a ele ir atrás da verdade.
Mas eu acho que aos 15 anos que ele tem hoje, né? Não sei se ele tem poder de pedir uma documentação médica, sacou? Mas pelo andar da carruagem que ele vem falando ultimamente aí, ele já tá ligado que essa história não é muito verdadeira. Mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil. Porra, irmão, não adiantou você tampar o rosto de todo mundo no início, né? E por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória... Cara, porque isso aí sempre teve, tá? Não, tipo, o Miguel de Oliveira, a Vitória e os outros estão surgindo agora porque tá vindo uma galera aí atrás desses dois aí, tá vindo uma geração aí, hein? Tá vindo uma galera que vocês não estão ouvindo falar porque esses dois é que estão no foco, mas tá vindo uma galerinha aí, tá? Mas antes deles, pô, já tinha muito, meu irmão. Já tinha muito, muito, muito pregador mirim, meu irmão. Todo. Pode ver, comenta você na tua igreja aí, anos 90, começo de anos 2000, se não tinha Só que os pregador mirim, pelo menos na igreja que eu congregava, a igreja presbiteriana, não tinha 3 anos, não tinha 4 anos, entendeu? Tinha 11, 12, 16, 17, porra. Com 17 era um jovem que tava ali se preparando pra ser, porra, quando eu fizer 18 eu vou fazer teologia, vou estudar pra ser pastor. E o maluco era fervoroso e todo mundo levava fé, entendeu? E falava, pô, esse aí prega aqui na igreja desde os 14, desde os 13 e tal. Só que não tinha essa parada de agenda, contratar como se fosse um show, entendeu? E postar na internet. No máximo, foto ali do cara no púlpito. No máximo, estourando. Era uma foto do cara pregando, de terno, no púlpito e tal. Mas não se fazia alarde. Esses moleque aí, meu irmão, eles pegaram a era da transição de uma internet que a gente tinha, que era horrível. Nós tínhamos Facebook e Orkut, para um YouTube bombando, um TikTok bombando, entendeu? Um Instagram bombando e as pessoas ganhando dinheiro com isso, irmão. Essa é a diferença, mano. Mas pregador mirim, profeta mirim, pastor mirim, vai pesquisar aí que sempre teve, mano. Vitória Souza, naquele momento, estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Macaulay Culkin virou pastor. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Que coincidência. Por que será? Tá, e um bom questionamento. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja... Cara, Mano, eu conheço, pô, eu morava num lugar chamado Fazenda Botafogo, ali cercado por pedreira, caria, Jorge Turco, lagartixa, tudo, porra, complexo de Costa Barros, era tudo ali naquele bolo. Meu irmão, o que eu conheci de moleque que jogava futebol comigo, que eu era um lateral esquerdo de merda, péssimo, parecia que eu tinha 2 pernas direitas, jogava nada, mas era lateral esquerdo no time que eu jogava. No time que eu jogava tinha muito moleque bom, mas bom pra um caralho. Que era bom e tipo assim, a família, vê aí, mano. Se der, deu, se não der, não deu. Alguns foram até ali os 17, 18, quase se federaram, mas depois não continuaram. Alguns, pô, foram até os 20, 21 e não conseguiram. Outros, acho que tem um que jogava bola comigo que hoje joga em times menores por aí e tal. Acho que joga até fora do país. Um moleque que estudou comigo joga na China hoje. Mas enfim, não é essa a história. Cara, mas tinha uma meia dúzia de 3 ou 4 ali. Que tipo assim, o pai e a mãe, por ver que aquele moleque jogava muito bem. E que talvez aquele moleque seria a salvação da família inteira. Pai e mãe. E mais 4 ou 5 irmãos que o moleque tinha. Meu parceiro. Mas era assim, uma pressão psicológica absurda. Mas absurda, absurda, absurda. Tipo assim, do cara
levar o filho em peneira, atrás de peneira, atrás de peneira, atrás de peneira. Tipo assim, o moleque contar que fazia 2 peneiras no mesmo dia, caiu de um lugar pro outro do Rio de Janeiro e, porra, passou num clube de menor expressão aqui do Rio de Janeiro, mas o pai queria o Flamengo, queria o Vasco, queria o Botafogo, queria o Fluminense. E vai, e falta aula pra ir pra peneira tipo, perde prova, porra. E hoje em dia esses moleques são o quê? Não são jogadores de futebol. Não são pessoas realizadas, pelo menos dois com quem eu já conversei depois de adulto. Não são pessoas realizadas porque sofreram tanta, mas tanta pressão pra tirar a família do buraco que não importa o que eles façam. Eles não ganham 200 mil reais por mês, 500 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês. Não conseguiram dar a casa própria da mãe, não conseguiram dar o carro importado do pai, não conseguiram fazer os irmãos parar de trabalhar. Ele não teve uma função dentro da família. Tipo assim, aí você leva isso, pega essa história e leva pro Pastor Mirim, mano. Cara, imagina o tanto de pressão psicológica que esse moleque deve ter sofrido pra ele ser assim hoje em dia, sacou? Acho que, tipo assim, a gente brinca, a gente zoa, Off the King of the Power é muito engraçado. Eu também acho pra caralho e eu falo direto com a minha esposa. Só que a gente esquece de pensar em outros lados, sacou? A gente esquece de pensar que é um moleque de 14 anos e ele devia estar fazendo muita coisa diferente do que ele tá fazendo. Ele devia estar saindo com os amigos dele pra ir em cinema, ele devia estar conhecendo, começando, tipo, a se conhecer enquanto adolescente, começando a pensar ali o que ele gosta, o que ele não gosta de estudar pra talvez um dia pensar numa profissão, sacou? Ele devia estar estudando, coisa que ele não tava fazendo, entende? Porque provavelmente ele foi, as pregações dele em outras igrejas e receber por isso é a tábua de salvação da família, entende? Então assim, a brincadeira é muito maneira. A zoação, então, porra, porra, se deixar, eu zoo esse moleque o dia inteiro. Mas tem hora que a gente tem que parar pra pensar, porque, porra, não tô falando que foi o caso do Miguel, mas muitas crianças que sofrem pressão psicológica pra, desde cedo, fazer algo pela família porque tem um dom, porque foi preparado para algo, sofrem até não só maus tratos psicológicos, como maus tratos físicos, tá, mano? Igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Recebeu informação vindo de dentro da família e eu duvido disso muito pouco, tá? Eu tô falando aqui, só assistindo o vídeo eu tô falando isso com 94% de convicção. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Ela bota na cabeça dele a história que quiser, pô. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não Mano, você vai duvidar da história que a tua mãe, da onde você saiu, mano, você saiu de dentro da barriga da tua mãe. Tu vai duvidar da história que a tua mãe te conta sobre a tua infância, velho? Às vezes você até lembra de alguma coisa, pô, quando tinha 7, 8, 9, 10 anos, a tua mãe conta, fulano, aconteceu isso, isso, isso. Tu sabe que a história não foi exatamente daquele jeito. Mas tu vai desmentir tua mãe, porra. Tá maluco? Cara, o que ele não se lembra da vida dele, a mãe dele conta pra ele do jeito que quiser, porra. enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as chama características de atenção, um pequeno, dizendo muita algo tão atenção. forte, emociona muita gente.
Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade E aí, porra, nome bom pra uma igreja, tá? não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba mesmo, e né? região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel Mas olha só, não, Jorginho de Xerém nunca ouvi falar, tá? Mas aqui no Rio, se você conhecer alguém que se chama Jorginho de Xerém, fulaninho não sei da onde, Zé do Gás, Marcelo sei lá, mano, Marcelo do Pão, provavelmente esse maluco aí é contraventor, não minimamente. estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por Caralho, aí. muito Nesse novinho, período, mano. a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a Caralho, dar cheio de efeito na legitimidade ao foto, ministério Luciano. de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. Na igreja do Ah, mentira, não, pera aí, mano. Porra, pera aí que nós vamos entrar numa seara, porra, assunto sério. Não dá pra ficar rindo não, mano, calma. Não tô rindo de anão, mas porra. Nada contra o nanismo, não sou nanofóbico, mas porra. Igreja dos Anões pra mim parece a mesma coisa que falar Circo dos Anões, não tem o Circo Pendurama só de anão? Porra, falar Circo dos Anões, Igreja dos Anões, Cinema dos Anões, porra. Se não sou engraçado pra você, você perdeu o teu senso de humor, cara. o anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Não Marquinhos, que lembro, mano, ficava no graças a balanço Deus. geral. Inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, Caralho, não é que parece mesmo? que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande É hora pra rir não, calma abertura aí, na velho. mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado Ah, virou negócio, né, filho? Nessa época aí já tinha esse bobear CNPJ e o cacete, né? e a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado aos Graças a poucos, Deus. de Não, acordo não que a igreja acabou. Porra, graças a Deus que essa parte passou. com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então no início era Pablo Miguel, o cantor. Depois Levita Miguel. Depois ainda Missionário Miguelzinho. Pô, mano, assim, missionário é foda, porque, porra, na igreja que eu venho, a pessoa pra ser missionária tem que estudar bastante, Nome velho. bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse transforme atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que, àquela altura, já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas Sabe, não, cara. Pô, peraí, cara. De repente ela teve um momento de lucidez aí, e agiu da forma mais sensata possível, né? não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica
é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas... Eu vou te falar, tipo assim, quando você tem alguém por trás dos bastidores que sabe manipular e observar perfeitamente as situações, por isso que eu falo, cara, essas pessoas que são estelionatárias, não tô falando que é esse o caso pelo amor de Deus, não tô falando que o caso é esse da mãe do Miguel, não. Estou falando pessoas estelionatárias que não têm a ver com este caso. Pessoas que utilizam-se da fé alheia para ganhar grana, coach. Cara, esses malucos, eles são muito bom engenheiro social e observador. Então assim, o moleque tá cantando, porra, show, o moleque tá cantando, cantando. Um belo dia ele canta e prega. Porra, o moleque canta e prega, canta e prega, canta e prega. Qual é a parada de uma empresa? Se você tem 2 produtos, irmão, você tem as métricas de saber qual vende mais, qual vende menos. E aí você compra o estoque do que vende mais e tem mais saída. E o que vende menos você vai pedindo cada vez menos até que um dia vale mais a pena você matar o que vende menos para investir no que vende mais. Não é isso? Mesma coisa, irmão. Ele canta e prega, porra. O momento da pregação tá trazendo mais lucro pra gente? Prega mais do que canta. Se ele cantava 30 minutos, pregava 30, agora ele prega 50 minutos, canta 10. Até o dia que falar assim, chega, não canta mais, só prega, meu filho, vai, 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 vai. E tá dando, deu no que deu, né, mano? cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar, em vez de cantar. De modo que Pregar é treinamento, tá? Pregar. Eu falo porque eu era pregador, mano. Porra, eu era pregador mesmo. Mais um fato sobre mim que eu revelo pra vocês agora. Eu era pregador na igreja presbiteriana. E não era ruim não, tá? Eu era bom pra um cacete, modéstia à parte. Eu estudei Bíblia pra caramba mesmo. Por isso que quando esses caras chatos vêm falar comigo, eu refuto eles na Bíblia, eles ficam perdidinhos comigo. Mas tipo assim, pregar é treinamento. E outra, vou revelar aqui uma coisa que você não sabe, tá? Todo pregador, vamos lá, ó, isso é uma bomba pra vocês, ó. Todo pregador, o da tua igreja, aquele que o teu pastor convida, tal. Ele tem várias pregações pré-estabelecidas, já que ele só adapta de uma igreja para outra, tá? Só que ele tem uma em específico, às vezes até mais, mas vou falar uma só. Ele tem uma pregação que ninguém tem, que ninguém nunca pregou, que não é cópia e que é aquela que ele sabe que pô, quando ele precisa dar a porrada de tipo assim, pô, não tô mais sendo chamado pra pregar em nenhuma igreja. E eu gosto disso. Ou, pô, a minha igreja não tá mais me convocando pra pregar com a mesma frequência. E eu gosto de pregar. Não tô falando nem do cara que é um 7-1. Tô falando do cara mesmo que gosta de fazer o trabalho. Eu gosto de pregar e a minha igreja não tá mais me colocando pra pregar com a mesma frequência que eu gostaria e eu quero estar ali. Porque, porra, é um momento de destaque. Querendo ou não, o ego dá uma... Quando ele é convidado, irmão, ele lança aquela braba. E é aquela que a igreja vai à loucura e, porra, pronto. Vai garantir que ele volte a pregar a quantidade de vezes que ele queria em eventos especiais da igreja. Eu tinha uma dessa. A minha era sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. De repente um dia eu mando uma dessa pra vocês. que passa-se então a partir Que inclusive, já que estamos falando de pregação, uma vez eu meti essa pregação no culto para jovens chamada Identidade com Cristo, na igreja presbiteriana. Acho que foi a segunda vez que eu lancei ela. A primeira foi
meio que um esboço ali. E a segunda foi pedrada. Ah, tava pronto, o bagulho rendeu. Tinha um cara lá, ele foi convidado pra tocar e a banda gospel dele era relativamente ali começando a fazer um sucessozinho, tava tocando uma vez ou outra na rádio e tal, não sei o que, pá. Rádio gospel, né? Na Nativa FM. Porra, meu parceiro. Passa um tempo, Igor sai da igreja, Igor vai frequentar uma outra igreja. E esse maluco, é porque eu não lembro o nome dele, que se eu lembrasse eu falava, mas era um mano que ele tinha um cabelinho assim grande, meio cacheadozinho até que assim. Porra, esqueci o nome dele pra caralho agora. Mas se eu te juro que se eu me lembrasse do nome, eu falava. E o grupo dele, durante o período que eu tava fora da igreja, fez um certo sucesso. Aí eu da igreja, volto eu depois de 6 anos, 5 anos, a frequentar uma nova igreja que era até um pouco longe da minha casa. E teve um culto onde esse maluco foi convidado pra pregar. E eu não me lembro o tema, mas eu sei que ele meteu a minha pregação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Caraca, eu lembro que nesse evento teve Lex Skate Rock, teve Tomzão na época que o Tomzão cantava o Passinho do Abençoado, teve... Sara Shiva não foi nesse não, foi um outro. Mas teve uma galera assim meio tipo, os crentes descolados e tal, não sei o que, pô. Teve um DJ lá, cara. Meu parceiro, quando acabou, eu tava revoltado, mano, revoltado. E eu cutucava um amigo meu do meu lado e falava assim, meu irmão, essa pregação é minha. E o cara, palhaçada, essa pregação é minha, essa pregação é minha, essa pregação é minha, essa pregação é minha. Meu irmão, o cara não acreditou em mim quando acabou o culto. Eu fui eu fui pro estacionamento com ele, que eu tava de carro com ele. Eu falei assim, irmão, tu acredita que eu sou muito burro? Ele falou, não, só mais ou menos. Eu falei, então beleza. Vou repetir a pregação pra você todinha. Tu acha que eu conseguiria gravar? Ele não. Eu falei, então já é. Pá, 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 pá. Tipo assim, a pregação do cara que ele floreou 1 hora, eu dei pro meu amigo ali em 15 minutos. Ele falou assim, caralho, não acredito, meu irmão. Eu juro que nesse dia eu fui atrás do cara, mas eu não. Tipo, era uma igreja grande. Eu não consegui mais achar ele, porque eu ia apertar a mão dele e ia falar assim, então, irmão, obviamente você não se lembra de mim, mas Igor, Igreja Presbiteriana, da Fazenda Botafogo, evento Identidade com Cristo, essa pregação é minha e você sabe disso. Eu queria só esfregar isso na cara dele. Da Igreja dos Anões, anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas pô, olha só, ele não Mas ele responde já por sabe. si. Ele não responde por si, mas ele já consegue entender muita coisa, tá? E, sendo uma pessoa que é assessorada e faz sucesso, ele entende muito mais coisa do que 99% das pessoas de 14 anos. Você fala crianças, adolescentes de 14 anos. Que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a É gostar o agora ego, do né, mano? dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas. Pô, mas aí também, tipo assim, pô, tu vai jogar essa na... É foda defender o Miguel de Oliveira, mas tipo assim, tu vai jogar essa na conta do moleque, porque assim, quem de nós, aos 15 anos, sem essa internet que a gente tinha hoje ali, entrando pro ensino médio, sacou? Não queria ser o popular da sala de aula, o popular do colégio. O negócio é que com a evolução da internet que nós temos hoje em dia, você não é o popular da tua escola, sacou? Você é o popular da tua cidade, do teu estado, do teu país, sacou? O bagulho escalonou de sair de você ser o cara do teu grupinho, da tua sociedadezinha ali pra, porra, ser
Existe uma pequena bolha, existe uma bolha, existe a bolha gigante, existe o global, sacou? Então quem não queria, sacou? Quem de nós aos 15 anos recebesse uma oportunidade de. Eu não tô falando nem de igreja, não. Tô falando tipo assim, ó, irmão, você vai ser conhecido no país inteiro. Pode ser que você vire meme, chacota e tal. Mas tu vai ganhar um dinheiro com isso. Eu duvido, irmão. De 10, 11 aceitaria. Aos 15 anos, eu aceitaria, pô. Agendas da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra vai sendo deixado num baú. Então, aí, tipo assim, ele tinha um enorme chamado. Será? Vendo a história, eu não acredito. Eu acredito que isso foi fabricado, sacou? E de novo, não é difícil você fabricar isso. Não é mesmo. Num país como o Brasil, onde a gente sabe é, quais são as limitações do nosso povo, como você consegue é, pegar e manipular pessoas que estão na esperança de receber um acolhimento, receber uma palavra, um conforto e tal, dentro de uma igreja que, pô, ninguém tá lá, né? Bom, ninguém não, é muito forte isso, mas tipo assim, a maioria está lá para receber uma palavra de conforto, para receber uma confirmação daquilo que já quer, ou para que a pessoa ali em cima do altar resolva a vida dela, sendo utilizado por Deus, né? É extremamente fácil você ensinar alguém a manipular pessoas que estão neste momento, sacou? E se você tem um especialista ou alguém que já tem a prática, porra, é 3 vezes mais fácil. Onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá. Então, só concluindo, eu não acredito que isso era um chamado, eu acredito que isso foi fabricado. Algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem, esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como um amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse É tal natural, milagre né, cara? extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada. Quando você fala uma coisa dessa, cara, você já tem que ter o atestado na mão, sacou? Muitos no lugar dele falsificariam esse laudo e apresentariam. Ainda bem que ele não fez isso, né? Que aí seria mais um crime. Mas muitos no lugar dele fariam essa falsificação. Que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda É aquela um região ali. empresário, né, cara? E aí o pastor Massinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem. E foi empresário, pô. Igual o empresário de jogador de futebol que vê que o moleque tem potencial ali com 7, 8 anos e já, porra, laça a família do moleque e fala: cola comigo que eu vou fazer desse moleque uma estrela, pô. Evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel Que é isso? pregar no Ah, mesmo tá, local. não, tipo assim, Gideões Missionários eu vi que teve uma parada que ele... É um evento, né, se eu não me engano, que eu não conheço a fundo. Mas eu vi que teve uma parada dessa que ele foi até lá e não deixaram ele entrar e ele disse que foi agredido, cacete.
que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então, ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura. Esses aí são os piores, mano. Tipo assim, o cara que é conhecido, mas não é midiático, é o que tem mais influência, velho. Nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Prejinhas, Resultado, olha só. ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e a locais cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa, todos vivem às custas de Miguel. Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas lembra que eu disse Claro, tu que acha que as ele ia querer pessoas perder a fatia dele começaram, do bolo? diante da enorme repercussão que começou a furar a bolha? Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas e começam a questionar, bom, um milagre desse tem... Cara, tem muito evangélico idiota. Tem. Mas eu acho que mais do que o número de idiotas, tem o número de carentes. De verdade mesmo, isso é uma crença minha. Eu acho que o número de pessoas que são crentes idiotas e de crentes que são carentes, de pessoas como o Miguel de Oliveira, de pessoas, de pastores ABC, XYZ, seja qualquer denominação evangélica, e não só evangélica, acho que de muita religião também, sacou? Eu acho que o número de carente é maior do que os de idiota, de verdade, mano. E aí eu acho que, tipo assim, é muito mais fácil você enganar alguém que tá com o emocional abalado e que tá suscetível ao seu controle do que enganar o idiota, mano. Porque às vezes o idiota é idiota até pra ser enganado. Tem que ter um mínimo de O testemunho, cara é tem que tão ter burro uma que não dá pra declaração enganar, de um mano. médico, né? É o médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer: pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. Aí não. Porra, mano, não se brinca com essas paradas não, rapaziada. Mano, não se brinca com essas paradas pô, doença e tal. E aí, tipo assim, tá com câncer, show, vai ter que fazer tratamento. Começa daí. Aí não dá pra mentir pra mim. Mano, vai pra Netflix. Na moral, vai pra Netflix. Tem umas 3, 4, sei lá, série, documentário, cacete, sobre gente que mentiu doença, mano. Não acaba bem, sacou? E eu acho que espiritualmente, quando você mente uma parada dessa, tá brincando com fogo, mano. Eu não sou evangélico, não sou de nenhuma religião assim e tal. Mas eu acredito, bom, eu acredito muito não também, né? A minha esposa me ensina muito essas paradas de espiritualidade, energia, tal, jogar pro universo as paradas. Enfim, coisas que eu venho aprendendo ao longo dos anos que eu sou casado com a minha esposa. Mas uma das coisas que eu aprendi é que, tipo assim, mano, quando você emana uma parada dessa, no caso, uma mentira de que você tá doente, irmão, não é só que você vai ficar doente. É que se por acaso essa energia que você emanou como mentira pro universo voltar pra tu, segura, irmão. Se segura que a montanha russa não vai ser brincadeira, não. É isso mesmo.
passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou Tá brincando com fogo. nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, né? Sempre sobra para ele um mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento. Porra, tá maluco? Ela tem o profeta mais famoso do momento do Brasil na casa dela. Tu acha que o desfecho dessa história vai ser qual, irmão? Qual você acha? Vamos lá, questão do Enem. A mãe do profeta Mirim, mais famoso do momento na internet, está com uma doença, seja ela qual for. Ou está supostamente mentindo uma doença, seja ela qual for. Qual é o desfecho dessa história? Opção A, ela vai procurar uma quimioterapia falsa, vai emitir laudos falsos e vai continuar a mentira e vai dizer que o tratamento que ela não fez a curou. B, ela vai para terapias alternativas e vai dizer que essas terapias a curou. Opção C, ela vai sair do país e vai passar um tempão escondida e depois ela vai voltar dizendo que fez um tratamento lá na Dinamarca, revolucionário, testado na faculdade de sei lá o que, e esse tratamento a curou. Opção D, ela vai dizer que o filho dela meteu a mão na cabeça dela, falou meia dúzia de The King The Power e foi curada. Porra, se tu não souber responder essa, irmão, comenta aqui embaixo qual é a resposta. Se tu não souber a resposta na ponta da tua língua, você nem deveria estar aqui. Não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui. Aí depois ele jogou o meme, né? O Of the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo Isso é que verdade. desvie a atenção das pessoas. Porra, tá maluco, esse Of the King of the Power, mesmo, parece até... Porque pra mim eu tenho que os discursos da Dilma que a gente sempre zoou era nada mais nada menos que um cara muito bom lá de escrever discurso. Falava assim, Dilma tá dando uma merda no país, fala essa besteira aqui de saudar a mandioca. O pessoal te zoar e tirar um pouco o foco da besteira que tá dando no país. E dava certo pra caralho. Então provavelmente esse The King The Power foi o Miguel, chega aqui ó, vai chegar lá, vai falar na profecia o seguinte: The King The Power, the man the best of the first man. E aí copia o maluco outro lá na cara dura, que ele copiou um mano que fez isso. Copia esse maluco aí na cara dura mesmo. Fala lá The King The Power, você é muito maior do que esse cara que você tá copiando, então o teu é que vai viralizar. E a gente tira o foco dessa outra paradinha aqui, sacou? Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Porque também ninguém acredita mais nessa história, né, cara? Então não adianta ninguém querer exigir um laudo que todo mundo já sabe que não existe, pô. Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe está doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, Exatamente, pô. cara. Meia dúzia de The King The Power, 6, taca, taca, teca, teca. Mais 12 assim, empinado de pipa que ele faz assim. Pronto, pô. Resolveu o problema da minha mãe. E ninguém vai lembrar, né? Porque a igreja, ela percebeu que a igreja... Cara, na boa. A única chance do fim da história desse moleque me surpreender muito e de eu levantar e bater palma pra esse moleque real é se ele virar um Marcelo VIP da vida. Assim, vou te dar um pequeno briefing se você não sabe. Marcelo VIP é um maluco que ele era um 71 nato. Nato. Desde moleque. Tem filme, vai ver VIPs aí na Netflix, deve ter na Globoplay, sei lá. Mas ele era um 71 nato e ele
contava pequenas mentiras pra ser safado nas paradas. Só que ele entendia muito de avião e pilotava avião pro crime, entendeu? Pilotava avião pro crime pra transportar ilícitos, né? E aí um belo dia esse maluco recebe uma grana aí de uma dessas viagens que ele fez. Ele resolve que ele vai, acho que pra Bahia ou pra Fortaleza, sei lá, pra algum lugar que tava tendo carnaval fora de época. E ele simplesmente inventa no hotel que ele era filho do dono da Gol, mano. Da Gol Linhas Aéreas, aí, empresa de avião e tal, aviação. Só que ele entendia de avião, porque ele é piloto mesmo. E aí, inventando que ele era filho do dono da Gol, ele consegue uma porrada de coisa. Só que até aí ele tava só mentindo. Até que na festa, ele chega com segurança e falando: sou eu, do filho do dono da Gol. Se apresenta pra pegar um monte de mulher como filho do dono da Gol. Parceiro, esse maluco deu entrevista no Amaury Júnior como filho do dono da Gol. O Amaury Júnior, na época, era o maior entrevistador de festa de celebridades que tinha no país, velho. Então, assim, esse caso é famoso. Se for pesquisar aí, Amaury Júnior e filho do dono da Gol, aparece ele lá, gordinho, porra, com abadazinho estufando a barriga, falando pra caralho. E ele entendia de avião e ele falando sobre os aviões da Gol. Maluco pica. O que esse maluco faz? Ele foi preso. Ah, deu ruim pra ele e tal. Pagou o que devia pagar e saiu da cadeia. O que esse maluco faz hoje? Ele dá palestra de como você ser uma pessoa convincente. Parceiro, o cara que enganou os outros uma vida inteira. O cara que conseguiu um monte de benefícios aí inventando que era fulano de tal, ciclano. Mesmo agora ele ganha dinheiro honesto, dando um curso de como você ser uma pessoa que você vai conseguir as suas paradas sendo convincente, tendo certeza do que você tá falando, sendo um bom vendedor, de repente, vendendo, sabendo vender a história. Porra, meu parceiro, o cara pegou uma parada que ele usava pro mal e tá usando pro bem, pelo menos, né? Não sei se ele tá usando pro bem, mas eu quero acreditar que sim. Ele deu até entrevista lá no podcast do Vilela, depois você vê também. Acho que é Marcelo VIP o nome dele, se eu não me engano. Uma pesquisa, a história do filme Vips com Wagner Moura é sobre esse maluco, porra. Cara, então assim, a única forma dessa história desse moleque me surpreender, se ele parar com tudo isso, chega a falar, rapaziada, ó, acontecia isso aqui. Agora eu vou dar curso pra vocês de como vocês serem uma pessoa convincente. Isso porque eu não posso falar o que eu acho que ele ia dar o curso. Igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar Colou, né? Não é que algum vai colar, subterfúgio colou. para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Pô, mas aí, do jeito que esse moleque é esperto, minimamente ele vai esperar até os 18 anos pra fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, só que por conta própria. E ele vai se desligar de geral, porque tipo assim, se hoje ele tem que dividir o bolo com uma galera, daqui a pouco ele vai querer o bolo só pra ele, filho. E com 18 anos ele já se manda. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Ele se questionava por que ele largou o emprego então, irmão. Pô, desculpa, mano, uma situação como essa, é pai e tal, quer ter contato com o filho. Porra, entendo, mas assim, você pode não concordar e falar, ó, desse ponto da tua vida pra lá, eu não vou, irmão. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Esta ficha... Bom dia, Pai do Senhor. Se for agenda, já é assim, não tem nem poucas ideias.
Preenche, por favor. Igreja, pastor, data, horário, endereço, cidade e redes sociais. Bom, igreja, tá. Pastor, provavelmente ela deve estar querendo ver se o pastor é alguém conhecido. E redes sociais da igreja, que é, né, pra ver mais ou menos ali se a igreja é famosinha ou não, né? Ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Claro. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu Vou chamado. te falar, mano, se eu fosse pregador até hoje de alguma igreja, com certeza, alguém ia tentar fazer de mim um produto também, mano. E assim, era só não deixar. Provavelmente, não vou nem falar sobre produto, vou nem falar que iam querer fazer de mim um produto pra angariar dinheiro, nada disso. Mas assim, minimamente, o mínimo da história, iam querer dar uma igreja na minha mão. Certeza. Iam querer me formar pastor e o cacete, mano. Porque eu era muito bom nisso. Muito, muito, muito. Se vocês quiserem, um dia eu faço uma aula aqui pra vocês de como você se transforma em Miguel de Oliveira, Salles, acho que é Leonardo Salles, Leandro Salles, sei lá, em 10 minutos. Para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor, mas caiu nas mãos erradas. Caiu nas mãos da própria mãe, que talvez decepcionada com o sistema, embora sempre foi, segundo fontes, uma pessoa bastante problemática, chutou o pau da barraca e disse: quer saber? Eu vou inventar a história mais absurda e vou ganhar muito dinheiro com isso. E E funcionou. assim tem sido. E aquele jovem que tinha tudo para ser talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. Ah, Lamentavelmente, envergonha. vontade. Eu acredito que até uma certa idade, ele até devia ter. Até uma certa idade ele devia ter. Até ele não entender o quanto aquilo estava sendo benéfico para a família dele, o quanto aquele trabalho que ele estava fazendo estava sendo bom financeiramente. Eu acredito que ele tinha vontade de ser um grande pregador, um grande líder, um grande pastor e tudo tal. Acredito mesmo. A partir do momento que botaram esse moleque na rede social, que ele se colocou na rede social, e ele viu o tamanho de gente que ele podia alcançar sem nem sair da igrejinha que ele frequenta. Ah, meu parça, aí foi só show business. Ganhando o evangelho puro e simples de Cristo. A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, é verdade. Não, mas eu Miguel foi acredito. denunciado, seriamente denunciado, por estar sendo explorado financeiramente por E eu acredito que não foi pouco denunciado, não, mano. Deve ter denunciado pra um cacete. seus próprios pais. Não sabemos Olha até essa foto aí antes da lente no dente, hein? que ponto e até onde isso vai se estender, mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais. Estudar pra quê também, né? Você com 15 anos ganhando a grana que esse moleque tá ganhando, sustentando tanto de gente que ele sustenta. Tu ia querer estudar, mano? Tá maluco? Eu tenho 31 anos, não tô nem perto de ganhar a grana que esse moleque ganha. Eu não queria estudar. Porra, tá doido? Quem com 15 anos, irmão? Tu vendo esse tanto de dinheiro aí pra tua família? Ele mesmo deve ter falado, então, rapaziada, vocês estão ganhando essa grana aí, a vida tá boa, né? Só que assim, algumas vontades minhas vocês vão ter que fazer. Primeira, não vou mais pra escola não, tá? Estão vivendo do que ele faz. Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem das agendas do filho. É um absurdo, não é mesmo?
Cara, e, assim, isso daí também muito sei lá, mano. Eu acho que é se aproveitar da inocência da criança, porque assim, quantos anos esse menino tinha aí? Vou botar aqui aí. Ele não tinha mais do que 6 anos, com certeza não tinha. Não tinha. Pra ele, provavelmente, esse era um momento de diversão, sacou? Real, eu acredito real. Que esse momento que ele tá com o microfone na mão, cantando, se apresentando na frente de um monte de gente, pregando e tal. Era um momento de diversão. Eu acredito que era. E aí, acho que pegaram esse moleque igual se pega um jogador de futebol e tiram a diversão desse moleque e tornam um trabalho. Porque, mano, é muito, tipo assim, é muito simples. Chega, porra, chega pra qualquer criança e fala assim, pô, se eu quisesse te pagar pra você jogar videogame, a criança, porra, na hora, agora. Só que senta ela, faz essa experiência com teu filho, ah, quero te pagar pra jogar videogame, já é, já é. Então seu trabalho vai ser jogar videogame aqui dentro de casa, já é, já é. Você vai ganhar R$ 20 por dia que você jogar, tá? Tá. Então senta aí, você vai jogar videogame 8 horas por dia, com 1 hora de almoço. Ele não aguenta nem o primeiro dia. Não aguenta. Quando a tua diversão se torna trabalho, irmão, fudeu. É chato pra caralho. Então assim, esse momento pra ele aí era muito divertido, até o momento que se tornou trabalho, sacou? E provavelmente hoje não é mais divertido pra ele, com certeza não é. Com certeza. Não acredito que seja prazeroso pra ele ir numa igreja e pregar do jeito que ele prega. Real, não acredito. Ele, tipo assim, ah, prazer em fazer a obra de Cristo. Do jeito que ele faz, nos moldes que ele faz, não acredito que ele sinta esse prazer. De verdade mesmo. Eu acho que, cara, ele só tá cumprindo a tabela ali porque ele só tem 15 anos. Mas quando esse moleque fizer 18 mesmo. Duas opções. Ou ele vai ser o maior pastor da denominação dele e vai ganhar muito dinheiro e vai virar um Malafaia da vida. Vai virar um R.R. Soares da vida. Ou esse moleque vai virar uma pipa voada do cacete. Que ele vai estar cheio da grana, podendo ganhar mais dinheiro. E aí, mesmo, ninguém mais responde por ele, é só ele, filho. Ele vai poder, com a grana que ele vai ter, ele vai poder alugar ou comprar a casinha, o apartamento, ou o casarão, o apartamentão que ele quiser, o carrinho ou o carrão que ele quiser, viajar pro lugar que ele quiser. Meu parça, se ele não tiver a cabeça, ou ele vai virar um desses pastores aí muito sinistro que vai ter até programa em televisão, ou então ele vai, vai ser alguém honesto e vai largar isso aí, mas vai virar uma puta pipa voada. Essa é a verdadeira história de Miguel Oliveira. Aí eu te pergunto, ele é vítima ou culpado de seu próprio nome? Deixa aí mais uma vez, eu te Até peço o agora, like, ative o sininho. comenta o que você acha aqui, mano, mas eu acho que ele é mais vítima do que cúmplice. Eu acho que ele entende o que tá acontecendo. Sim, 14 anos, não é mais 15 anos, né? Não é mais bobão, não. Principalmente por fazer parte de um negócio. Ele tem 15 anos e faz parte de uma empresa. Faz parte de uma estrutura. Então ele é muito mais inteligente do que eu quando tinha 15 anos e provavelmente do que você que tá assistindo. Senão a gente tinha montado a nossa empresa aos 15, né? Mas ele tem bem ciência do que ele tá fazendo e talvez ele esteja, tipo assim, utilizando essa carta de eu só tenho 15 anos, irmão, não vai cair muita coisa pra cima de mim, não. Sininho e se inscreva no nosso humilde canal. É, mano. Paulo Souza. Isso aí, Paulo. Bom vídeo, excelente vídeo. Deu pra gente conversar bastante aqui sobre o nosso querido pastorzinho Miguel. Mas é isso, se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui. O YouTube tá retirando a inscrição de uma galera, mano. Então, não deixe ele fazer isso com você, não. Confere a tua inscrição. Se não tiver ativo aqui, você se inscreve de novo. E se você não for inscrito, então se inscreve que não custa nada, não cai o dedo e ajuda a gente a chegar em mais pessoas e o nosso canal ficar maior. Boa. Tamo junto, valeu, fui.